Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor do município de Piraquara e venho trabalhar com vocês aqui ao longo dessa aula. Então, antes de a gente começar, alguns avisos para vocês ali, me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo as aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui a informação de suma importância para vocês. Caso vocês não consigam acessar a plataforma, notifiquem a escola de vocês. A equipe diretiva vai estar entrando em contato com vocês para que venha a solucionar esse problema. Caso ainda assim não dê certo, não esqueça de estar encaminhando as suas atividades ali então para a sua escola, ok? Então vamos avançar agora entrando na nossa aula. Eu vou começar essa aula aqui retomando basicamente o contexto que vimos ali na aula anterior. Pegando aqui como referência, ó, vamos concentrar aqui nesse primeiro. O que temos ali? Ó? O objeto se encontra além do centro de curvatura, dando as seguintes características da imagem que teremos ali, sendo elas definidas como real, invertida e menor, certo? Na segunda imagem ali que temos ali, ainda na primeira linha, temos objetos situados sobre o centro de curvatura, dando a característica da imagem como ela sendo real, invertida e igual, ou seja, tendo o mesmo tamanho do objeto. A terceira imagem, ainda na primeira linha ali, ó, com o objeto situado entre o centro de curvatura e o foco, ao cruzar raios luminosos, teremos que a configuração da imagem ela vai ser definida ali então como real, maior e invertida. Quando você vem aqui para a segunda linha, o que temos aqui nesse quarto GIF que estará aparecendo? Um objeto sobre o foco. Então percebam, você não vai ter formação da imagem, ela é dita então como imagem imprópria, ou seja, não estará sendo observado, você não vai conseguir enxergar nada nesse contexto ali. E já temos ali então o nosso quinto GIF. Percebe-se então que você não vai ter que os raios luminosos estarão se cruzando, e sim o prolongamento deles estarão se cruzando. É o que define então esse conceito como uma imagem definida como virtual, certo? Então aqui a imagem ela é virtual, ela vai ser maior e vai ser direita, certo? Então essa é a configuração que temos ali. Essas são as 5 possibilidades que temos ali ao longo do espelho côncavo, ok? Me acompanhe então na nossa próxima tela e temos aqui o nosso exercício. Olha o que ele diz ali, ó. Podemos definir a respeito de espelhos côncavos, analise alternativas se são verdadeiras ou falsas. Vamos lá, primeiro então. Pode existir exclusivamente imagens reais? Na letra B. Pode existir somente imagens virtuais? Na letra C. As imagens sempre serão virtuais? Na letra D. Sobre o foco, não se observa a imagem do objeto? E na letra E. Quando a imagem é dita imprópria, podemos dizer que o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados estudantes, para a gente estar analisando ali. Vamos ali as opções. Na letra A, pode existir exclusivamente imagens reais? Acabamos de verificar que ele terá imagens reais, mas não exclusivamente, não é apenas imagens reais, certo? O que deixa incorreta essa questão. Vamos ali então à letra B. Pode existir somente imagens virtuais? Verificamos ali que também existe imagem virtual, mas não exclusivamente imagem virtual, certo? Vamos ali na letra C. As imagens sempre serão virtuais, então assim já se quebrou ali na própria letra B, certo? Vamos ali então na letra D. Sobre o foco, não se observa imagem do objeto. Muito bem, nesse ponto exatamente ele está definindo como imagem imprópria, certo? Vamos ali então na letra E, por que está errada? Quando a imagem é dita imprópria, podemos dizer que o objeto está sobre o centro de curvatura do espelho. Então já se quebrou porque a letra D está afirmando que está sobre o foco, ok? Então vamos acompanhar ali, avançar para a nossa próxima tela, um segundo exercício. Olha o que ele diz para a gente ali. Quando observamos um objeto muito grande e a sua imagem sendo direita, podemos definir que, vamos ali, na letra A imagem é virtual, pois o objeto encontra-se entre o vértice e o foco do espelho, ou seja, o objeto está muito próximo. Na letra B, a imagem é virtual, pois o objeto encontra-se entre o centro de curvatura e o foco do espelho, ou seja, o objeto está muito distante. Na letra C, a imagem é real, pois o objeto encontra-se entre o vértice e o foco do espelho, ou seja, o objeto está muito próximo. E na letra D, a imagem é virtual, pois o objeto encontra-se entre o centro de curvatura e o foco do espelho, ou seja, o objeto está muito distante. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente estar verificando aqui as situações. Me acompanhe na tela. Olha o que ele diz ali, ó. Preste muita atenção no que ele fala no enunciado. Quando observamos um objeto muito grande e a sua imagem sendo direita, podemos definir que... Então, lembrando que a gente está analisando ainda efeitos do espelho côncavo, então me acompanhe aqui, ó. Olha o que ele diz. A imagem é virtual, pois o objeto encontra-se entre o vértice e o foco do espelho, ou seja, o objeto está muito próximo. Gente, a definição que temos ali da imagem dita como virtual em um espelho côncavo é exclusivamente entre o foco e o vértice, ok? Então, isso é a configuração que temos ali, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, olha o que ele diz ali, ó, a formação de imagem no espelho convexo. Muito bem, olha o que ele fala ali, ó. É representado pela parte reflexiva externa de uma calota esférica, uma vez que reflita seus raios luminosos, independente da localização do objeto, teremos uma característica sempre definida da imagem. Perceba, mais uma vez, a referência que temos ali é o vértice, é o foco e o centro de curvatura. Lembrando que onde temos esse eixo, basicamente da horizontal, aonde ele coincide com o espelho, denominamos como vértice, certo? Eu tenho o foco, ele está a uma certa distância ali do espelho, mas o centro de curvatura sempre estará o dobro da distância do foco, certo? Então isso é uma configuração que temos ali. O que temos ali como característica da imagem? Por que eu coloquei característica? Porque é apenas uma característica que teremos ali em função desse tipo de espelho. E me acompanhem aqui. Olha o que temos ali. A imagem sempre será virtual. Você não vai ter os raios luminosos se cruzando, e sim a projeção deles, ok? Vamos ali então a nossa segunda característica que temos ali, a imagem é direita, então sempre iremos observar esse componente assim, se eu estou de pé em relação a vocês, vocês vão me observar da mesma maneira, com mais uma circunstância, a imagem vai ser menor, certo? Então isso é configuração que temos dentro desse conceito ali. Me acompanhe na nossa próxima tela, olha o que temos aqui como representação. A partir da descrição que eu fiz com vocês, temos ali ó, o objeto como referência, ele emite ali um feixe luminoso. Ele então vai fazer o seguinte, ó, ele avança aqui ó, do ponto A até um ponto de referência do espelho, ao qual ele é refletido e ele vai para fora, vamos dizer assim, de maneira externa, mais para o alto. O que acontece? A projeção desse raio luminoso, ele passa pelo foco. Da mesma maneira que teremos ali um segundo feixe luminoso, onde ele incide no espelho e ele retorna. Entretanto, vamos trabalhar com a projeção dele e a projeção avançando até o centro de curvatura. Percebam, o que se cruzou aqui não foram os raios luminosos, e sim a projeção dos raios luminosos. E o que acontece? Vai dar a característica da imagem dela ser reduzida, certo? Então isso é a configuração que temos ali dentro desse contexto. Me acompanhe ali então nas características, ó, a imagem sempre vai ser virtual e aqui é uma característica sempre, exclusivamente, que a gente vai ter de um espelho convexo, esse tipo de configuração, imagem virtual, direita e também menor. Então isso são as características. Sempre vai ser assim, nesse caso sempre vai ser assim, ok? Me acompanhe então na nossa próxima tela. Vamos ver a utilização prática desses componentes. Não sei se vocês já viram, mas em grandes cidades como Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e mais algumas outras ali que temos aqui, tanto no nosso estado, como também a nível de Brasil e até a nível do mundo, geralmente você tem algumas esquinas ali que tem ponto cego, vamos dizer assim, ou uma árvore bem na esquina, ou um muro que se prolonga muito ali, que acabe dificultando o ponto de vista do motorista. Nesses pontos, o que acontece? Eles colocam esse tipo de espelho. Por quê? Porque você amplia a sua área de imagem. E aí o que vai acontecer? Você vai estar conseguindo ver, até para estar se deslocando com segurança, se está vindo um veículo no sentido oposto ali ao seu, ou num cruzamento, onde não tenha semáforo, você consegue estar visualizando se está vindo um veículo ou não, para você conseguir passar em segurança, certo? Vamos ali, a nossa próxima imagem. Também, em algumas lojas, você acaba percebendo isso, aonde você vai ter uma expansão visual muito ampla, utilizando esse tipo de espelho, certo? E também podemos observar muito esse contexto ali em transporte coletivo. E perceba muito aqui a configuração do espelho que você acaba observando.
Na parte de baixo, vamos ter aqui, ó, ou esse espelho inferior aqui, estaremos trabalhando com o espelho plano. Olha o ponto de vista que você vai ter. Agora, quando você usa o espelho da parte de cima, que é um espelho convexo, o que você vai ter como referência? Então você amplia a tua área visual. Então o que você vai ter como uma referência? Um aspecto muito maior da observação da rodovia, certo? Então isso é uma configuração muito ampla. No transporte escolar, você já deve ter percebido também, só que esse tipo de vidro fica para o lado das portas. E aí o motorista consegue estar vendo, até para a segurança dos estudantes, se eles estão para fora do ônibus, se já saíram completamente ou se eles estão avançando para o interior do ônibus, certo? Então isso é o que temos como referência, ok? Me acompanhe então na nossa próxima tela. Então olha aqui, ó. E se o retrovisor do carro fosse côncavo? O que você estaria observando? Gente, imagina que você está dirigindo e você olha pelo espelho, de repente você vê um caminhão se aproximando. Esse caminhão está vindo de ponta cabeça, ele está ficando cada vez maior, daí de repente ele desaparece e aparece gigante na tua frente. Meu, você é louco? Uma coisa dessa que vai estar aparecendo? É o que aconteceria se o espelho em definição que você tivesse no veículo fosse um espelho côncavo. Por isso que ele é convexo ou levemente convexo, para que você consiga ter uma ampliação do objeto. Lógico, a distância que você vai estar analisando não vai ser a mesma em observação como é de um espelho plano, mas você consegue ter uma noção de localização, tanto do seu veículo, que você vai ter da lateral dele, quanto a observação do veículo, da moto, da bicicleta, se for o caso, que esteja em aproximação. Então aí você consegue pegar isso como referência, ok? Me acompanhe então aqui na nossa próxima tela. Então, olha o que temos ali, mais um exercício. Olha o que diz ali, ó. Podemos definir que a imagem do espelho convexo vamos ali, sempre será real, maior e direita? Na letra B, sempre será real, menor e invertida? Na letra C, sempre será virtual, menor e invertida? Na letra D, sempre será virtual, maior e direita? E na letra E, sempre será virtual, menor e direita. Um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, me acompanhem lá então na resolução do exercício. O que temos aqui? É a configuração que estaremos trabalhando ali em relação ao espelho convexo, certo? Dentro dessa configuração, vimos que só existe uma possível, onde a imagem ela é dita como virtual, ela é direita e ela é menor. Então, dentro dessas configurações, o que temos como resposta aqui, então, é a letra E. Então, isso é a característica. Sempre será assim na ideia do espelho convexo? Sempre será, certo? Então, me acompanha ali até a nossa próxima tela. Aqui, ó, o quarto exercício. Julgue as afirmações feitas acerca da formação das imagens por espelhos esféricos, côncavo e convexo. Vamos lá. Agora eu vou estar analisando os dois tipos de espelho. Então, me acompanha aqui. Primeiro, o espelho côncavo pode conjugar imagens reais e virtuais? A segunda, todo espelho convexo conjuga imagens virtuais? Terceira opção, quando um objeto é colocado distante de um espelho côncavo, a uma distância maior do que seu centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e reduzida. Então, vamos ali à quarta opção. Quando algum objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luz refletidos pelo espelho não se cruzam. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos ali então, prezado estudante, para a gente analisar item por item. Então me acompanhe lá. Olha a primeira delas. Olha o que diz ali, ó. Espelhos côncavos podem conjugar imagens reais e virtuais. Pessoal, verdadeiro é bem isso o conceito. Então você tem tanto imagem real quanto imagem virtual, como também imagem própria que você vai ter nesse conceito, ok? Vamos ali então, me acompanhe na segunda opção. Olha o que ele diz ali. Todo espelho convexo conjuga imagens virtuais. Pessoal, perfeito, é exatamente essa configuração que teremos. Então, é exatamente essa consolidação da característica da imagem. Então, vamos ali a mais uma opção. Olha o que ele diz ali. Quando um objeto é colocado diante de um espelho côncavo, a uma distância maior do que seu centro de curvatura, a imagem formada é real, é invertida e reduzida. Gente, perfeito. É exatamente esse o contexto. Vimos até no começo da aula aqueles GIFs ali que vocês puderam observar que eu expliquei detalhadamente esse conceito aqui, até baseado na aula anterior também, tá? Então vamos ali à nossa próxima opção. Quando algum objeto é posicionado à frente de um espelho côncavo, exatamente em seu foco, os raios de luz refletidos pelos espelhos não se cruzam. Gente, perfeito! E aí definimos isso então como imagem imprópria, ok? Então esse é o conceito que temos ali e todas as opções aqui são verdadeiras. Vamos avançar então à nossa próxima tela? Olha, mais um exercício. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual em seu comércio a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é, vamos lá, na letra A, um espelho plano. Letra B, um espelho esférico côncavo. Na letra C, um espelho esférico convexo. E na letra D, um espelho parabólico. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Me acompanhe lá então, estudante. O que acontece? A descrição que você tem da situação problema é que um comerciante ele quer ampliar a sua área de visão. Dentro desse conceito, olha as opções que temos ali. Então, um espelho plano, um espelho esférico côncavo, um espelho esférico convexo e um espelho parabólico. Nesse contexto, o espelho convexo é o que vai dar uma melhor descrição da imagem. Por que não pode ser um espelho côncavo? A ideia do espelho côncavo, então, depende da proximidade que você vai ter um perfil de imagem a ser observado. Não adiantaria nada você colocar um espelho desse ao qual você estivesse enxergando de cabeça para baixo. Não ia fazer muito sentido. O espelho plano, por sua vez, então você ia ter a mesma descrição da imagem sem ampliação de área visual. E o espelho parabólico, como que seria? Então, vamos avançar nisso aqui para a gente entender como que funciona esse contexto. Vamos ali então. Os espelhos parabólicos são a base de antenas parabólicas e faróis de automóveis, bem como alguns megafones e espelhos telescópicos. Alguns espelhos parabólicos é um objeto formado, em especial projetado para capturar energia e focalizá-lo em um ponto único. Então, como que vamos ter as aplicações práticas desse conceito? Olha o conceito que temos ali de um espelho parabólico. Você tem o conceito ali de uma antena parabólica, só que o que acontece? Nesse caso em específico, ela está com essa parte aqui baseada como se fosse ali no contexto de espelhos. Quando você consegue estar concentrando feixe luminoso em um único ponto, você vai ter uma ampliação da temperatura. Aqui nessa imagem é um caibro que ele pegou como referência e esse caibro está pegando fogo, só para vocês terem uma noção do poder de concentração luminoso que você tem ali. Esse tipo de espelho é muito utilizado em usinas solares, justamente para você estar fazendo o quê? Com que a água mude de estado, rotacione então ali a ideia das turbinas e você produza também energia elétrica por intermédio de energia solar, certo? Então, canhões solares também já foram utilizados no passado. Então, teve um homem na história chamado Arquimedes que ele utilizou essa ideia de canhão solar e, por incrível que pareça, ele conseguiu retardar o avanço do Império Romano para invadir a ilha da Sicília. Então, assim, já houve essas consolidações históricas ao longo do tempo, mas hoje o foco que você tem desse conceito de espelho é mais para você estar pegando o tipo de sinal que venha por satélite, concentrando em um único ponto para dar uma melhor definição, por exemplo, para a imagem que chega para você, que são as imagens via satélite, por onde você pega essas antenas parabólicas. Ah, mas eu não tenho antena parabólica em casa. Tudo bem que você não tem, mas o que você consegue perceber? Essas grandes emissoras, por exemplo, acabam utilizando isso como referência. E às vezes essas antenas são gigantescas, ok? Então vamos avançar aqui então. A nossa próxima imagem que temos como referência é a ideia de um farol de carro, que justamente você vai estar trabalhando com esse conceito, aonde você consegue estar ampliando basicamente a ideia do raio luminoso que tem na lanterna, ele se amplia e você consegue focar e direcionar ele para frente, ok? Então isso é uma característica que temos ali. Então, o que temos aqui? O que vimos ao longo dessa aula? Retomamos um pouco a ideia do espelho côncavo, analisamos um pouco a ideia do espelho convexo e também verificamos alguns detalhes do espelho parabólico, ok? Pessoal, então era isso que eu queria trazer para a aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.